Olá, tudo bem? A gente vai começar hoje com é, um exercício de imaginação que muita gente já deve ter feito. Sempre bom. Pensa aí, o que teria acontecido se 10 anos atrás, em vez de, sei lá, trocar de carro, a gente tivesse pego uma grana e comprado ações de uma das maiores empresas do Brasil? Uma aposta de longo prazo. Exato. A empresa em questão é o Itaú. E a gente tem em mãos um artigo recente de Osni Alves que foi buscar exatamente essa resposta. E é um artigo desta semana, bem recente. Pois é. E olha, o plano aqui não é só jogar números na mesa e pronto. Apesar de que os números são, sim, impressionantes. Eles chamam a atenção. Muito. Mas a ideia é usar essa viagem no tempo para entender a história por trás do resultado. Como é que um gigante como o Itaú atravessou uma década que, vamos combinar, foi uma montanha-russa aqui no Brasil? E que montanha russa. De 2015 para cá. E ainda conseguiu entregar tanto valor. É uma conversa, no fundo, sobre resiliência, sobre aguentar o tranco. Pois é, e esse recorte de 10 anos é a chave de tudo. Porque se a gente olha o mercado no dia a dia, é só ruído, é sobe e desce. Uma ansiedade, né? Total. Mas quando você estica o horizonte para uma década, de dezembro de 2015 até agora, a foto muda completamente. E que década, né? Nem me fale. A gente está falando de um período que teve de tudo. A maior recessão da nossa história, crises políticas, uma pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo. Certo. Ver uma empresa não só sobreviver, mas prosperar nesse cenário, torna a análise muito mais interessante. Exato, é quase um estudo de caso. Então vamos ao que interessa primeiro. O resultado no bolso. O dado principal do artigo é brutal. Vamos lá. Quem investiu nas ações do Itaú, o papel ITUB4, nesses 10 anos, teve uma rentabilidade de 427%. 427%. É um número que, sozinho, parece meio abstrato. Sim, mas a matéria traz um levantamento feito por Norberto Sangalli, da Nipur Finance, que transforma isso em dinheiro de verdade. Aí a coisa fica palpável. Fica muito palpável. Se liga nos exemplos. O investimento de R$10 mil, lá em 2015. Hoje seriam R$ 52.700. 10 mil virando quase 53 mil. É uma multiplicação por mais de 5. Agora, se o valor inicial fosse R$20 mil, hoje o montante seria de R$ 105.400. Já passa dos 6 dígitos. Impressionante! E o último exemplo do artigo é com 30 mil. Essa grana teria se tornado R$ 158.100. É o tipo de retorno que as pessoas geralmente associam com, sei lá, uma startup de tecnologia que explode. Exato. E não com um bancão. Um banco tradicional, consolidado, mostra um poder de multiplicação de capital que muita gente não espera. Pois é, os números são esses. Mas o que me intriga é como, numa década, com tudo que o Brasil passou, de onde veio essa força toda? Então, essa é a parte mais fascinante da análise. Porque a resposta não é nenhum segredo, nenhuma fórmula mágica. Certo. A palavra que o artigo usa e que define a estratégia toda é uma só: consistência. Consistência. Exato. O Norberto Sangalli, citado no texto, tem uma frase ótima sobre isso. Ele diz que o Itaú não entrega saltos explosivos, mas sim consistência. Ou seja, não é aquela ação da moda que sobe 100% num mês e depois cai. Exatamente. É um jogo de somar um pouco a cada dia, a cada ano, de forma mais previsível. Num mercado que hoje só fala em disrupção, em game changers, a resposta para um resultado espetacular desses foi ser consistente. Parece contraintuitivo, né? Parece quase uma heresia no mundo das startups e fintechs. Como é que o artigo explica isso na prática? É exatamente esse o ponto. Essa consistência foi testada ao limite. O artigo nos lembra do cenário: recessão, instabilidade política, Pandemia, inflação nas alturas. e, ao mesmo tempo, uma revolução no setor financeiro. O surgimento de dezenas de fintechs, o Pix mudando tudo. A concorrência ficou muito mais acirrada. Sim, a narrativa era que os grandes bancos iam sofrer, que eram dinossauros lentos. Exato. E, segundo a fonte, a resposta do Itaú não foi uma única tacada de gênio, mas a manutenção disciplinada de alguns pilares.
E quais seriam esses pilares? O terço descreve a estratégia como conservadora e focada. Primeiro pilar, eficiência operacional. O famoso fazer mais com menos, um controle de custos obsessivo. O que, em tempos de crise, é o que salva a margem de lucro. Salva o resultado. Depois, um controle rigoroso da inadimplência. Num país como o Brasil, onde a economia oscila tanto, saber a hora de apertar e a hora de soltar a torneira do crédito é uma arte. Certo. O terceiro pilar foi o avanço tecnológico, a digitalização. O artigo deixa claro que não foi um movimento só reativo. De correr atrás do prejuízo. Isso, e por último, o crescimento do crédito com disciplina e qualidade, sem se arriscar demais. É essa combinação que permitiu ao banco proteger seus lucros mesmo nos piores anos. Entendi. Então, a mágica não está numa fórmula secreta, mas em fazer o dever de casa de forma implacável, ano após ano. Enquanto o mundo ao redor pegava fogo, basicamente. Isso se conecta com outro ponto que o artigo bate bastante. O tamanho do Itaú. Estamos falando do maior banco privado do país. Sim, um colosso. E esse ponto é fundamental. Mas aí entra uma dúvida. Essa foi a década das fintechs, ágeis, pequenas, sem o peso de agências físicas. Esse tamanho todo não virou um problema? Ótima pergunta. E a conclusão do artigo é que a escala, nesse caso, funcionou muito mais como uma vantagem. Como assim? A dimensão do banco permite uma coisa que as fintechs, pelo menos no início, não têm. Uma diversificação absurda de fontes de receita. Certo, ele é um ecossistema inteiro. Exatamente. Pensa comigo. Ele atua forte no crédito, que é o básico. Mas também tem uma operação gigantesca de cartões e meios de pagamento. Tem a área de gestão de patrimônio, o Private Bank. Tem a seguradora, que é um negócio super rentável. Tem o banco de investimentos e agora toda a frente digital. Essa variedade funciona como um amortecedor, então. Perfeito. Se a economia vai mal e o crédito sofre, a receita da seguradora ou da gestão de patrimônio pode compensar e segurar o resultado. É como ter vários motores diferentes no mesmo avião. Se um falha, os outros continuam funcionando. É a analogia perfeita. E tem mais um motor que o artigo menciona, a presença internacional. Ah, sim. O Itaú tem operações relevantes na América Latina e presença nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Isso cria mais uma camada de proteção. Se o Brasil entra em crise, as operações lá fora ajudam a equilibrar. Entendi. É a força da escala. É como um transatlântico. Ele não faz curvas rápidas, mas quando vem a tempestade... Você sabe em qual deles prefere estar. Essa imagem do transatlântico é ótima. E me leva a um outro ponto do artigo. Ele usa umas palavras bem fortes para descrever a ação do Itaú na Bolsa. Quais? Diz que Itubi 4 é um dos pilares da Bolsa Brasileira e uma âncora para carteiras de investimento. O que isso quer dizer na prática? Basicamente é isso que você falou da tempestade. Ser um pilar significa que a empresa é tão grande que a saúde dela se confunde com a saúde do próprio mercado brasileiro. Entendi. Itubi 4 é sempre uma das ações mais negociadas na B3, com volume diário gigantesco, e tem um peso enorme no Ibovespa. Ou seja, se o Itaú vai bem, ele puxa a bolsa toda para cima, e vice-versa. Em grande medida, sim. Para o investidor estrangeiro, por exemplo, que quer ter uma exposição ao Brasil, comprar ações do Itaú é quase como comprar um pedaço do país. Uma porta de entrada. E a ideia da âncora? A âncora complementa isso. Ela serve para dar estabilidade, para segurar o barco. Numa carteira, uma ação como a do Itaú, segundo o artigo, faz esse papel. E por quê? O texto lista alguns fatores. Primeiro, geração de caixa forte e previsível. Segundo, lucratividade robusta. Terceiro, e muito importante, o pagamento regular de dividendos. Dinheiro pingando na conta. Sempre. E por último, uma governança corporativa que o mercado vê como sólida. É essa combinação que a transforma nessa peça-chave. Faz todo sentido. E tem uma frase do Norberto Sangari no artigo que amarra isso de forma perfeita. Qual é a frase? Ele diz que, para muitos portfólios, Itubi 4 é presença quase obrigatória. É uma afirmação muito forte. E muito. Não é uma boa opção. É presença quase obrigatória. Basicamente, é difícil montar uma carteira de ações brasileira de longo prazo sem ter Itaú. É o selo de qualidade, a percepção de que com aquele ativo você está comprando um fundamento sólido, não uma aposta. Então, amarrando tudo, a história que emerge é bem clara.
Aqueles 427% não foram sorte. Longe disso. Foram a consequência de uma estratégia de, primeiro, consistência. Segundo, usar a escala e a diversificação como um escudo. E terceiro, ser essa âncora de confiança para o mercado. Exatamente. Foi essa receita que permitiu ao banco não só sobreviver à década, mas sair dela valendo muito mais. Impressionante. E sabe o que fica para mim, depois de toda essa análise? O ponto mais valioso está no contraste que o artigo faz. Que seria? Ele coloca de um lado a performance sólida do banco, nesses 10 anos, e do outro o que ele chama de a volatilidade típica de horizontes mais curtos. É a briga entre o sinal e o ruído, né? Perfeito. Quem ficou olhando o preço da ação todo dia, com certeza passou por momentos de pânico, de euforia, de vontade de vender tudo. Foi um período de muito ruído. Muito. Mas quem olhou para os fundamentos, para a estratégia e teve paciência, colheu um resultado extraordinário. É uma lição que vai muito além de uma única empresa. Com certeza. E isso nos deixa com uma provocação final que o artigo inspira diretamente. A gente viu aqui um caso claro onde a paciência e a aposta na solidez superaram a turbulência do curto prazo. E isso levanta uma questão que vale para tudo, não só para investimentos. Certo. Em um mundo que parece cada vez mais rápido, mais focado no ganho imediato, na próxima grande novidade, no próximo salto explosivo, qual é o verdadeiro valor de se apostar na consistência e naquilo que é previsível a longo prazo? Fica aí a reflexão.